Olá, como vai? Espero que estejas bem. Graça e paz. Que a graça do nosso Deus, a paz que é o nosso Senhor Jesus, repousem sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, todos os dias que tivermos para viver aqui neste mundo, neste planeta Terra. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante, é de vital importância para nós, para os seres humanos, de um modo geral. Eu quero falar sobre a família. A família é a célula máter, mãe da sociedade. Se a família vai bem, se você estiver bem com a família, em casa, as coisas irão bem. Mas se você não estiver bem em casa, com a família, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, nada irá bem, porque a família é a base. E eu quero falar hoje especificamente sobre o casamento, sobre o primeiro casamento realizado na Terra, o primeiro casal. Estou falando do casamento realizado por Deus no Jardim do Éden. Mas eu quero ler o texto bíblico que vai dar base para a nossa fundamentação, sustentação daquilo em que cremos. E vemos aqui a origem, como as coisas se originaram, onde é que está a fonte, a base, o fundamento. No livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, há o seguinte relato bíblico. Olha, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então já começamos a observar que Deus não fez o homem para viver sozinho. Não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vemos aqui um outro princípio, um outro fundamento. E gostaria que você observasse a descrição bíblica e comparasse com aquilo que temos visto na sociedade ou as inovações da sociedade moderna. Se elas estão de acordo com a Bíblia ou não. Aí você faça o seu juízo, faça a sua avaliação, extraia a sua conclusão. Então Deus fez uma mulher para auxiliar o homem. Deus disse que não seria bom que o homem vivesse só. E prossegue o texto bíblico. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Que privilégio, hein? Participar aqui do projeto de Deus. Deus fez, Deus criou e Deus chamou o homem. Agora atribua nomes aos animais, aos seres vivos. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Agora preste atenção. Toda a criação estava ali. Todos os animais, os seres vivos estavam ali. No Jardim do Éden, onde Deus havia colocado Adão. Agora, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o homem percebeu que não dava para se relacionar com algo, com alguém, com alguma outra espécie que não fosse da sua mesma
natureza, da sua mesma espécie. A despeito da harmonia ali, de ele ter atribuído nome aos animais. Não dá para se relacionar, por exemplo, com uma leoa, com uma ursa ou com uma ave. Não dava. Versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Anestesia. Deus anestesiou Adão, o primeiro anestesista de que se tem notícia, o próprio Deus. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O primeiro cirurgião plástico extraiu dali uma costela, anestesiou Adão, tirou uma costela dali e fechou o lugar, tapou o buraco, não deixou ali um buraco para que fosse infeccionado. Dá para imaginar o poder deste Deus? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Milagre. Pegue uma costela e transforme em alguma outra coisa. Veja se você consegue. Ou não há registro na história de que alguém tenha feito tal coisa, mas Deus fez. Tirou uma costela, anestesiou Adão, tapou o buraco com carne da mesma carne, pegou a costela, transformou essa costela numa mulher e trouxe a Adão. Adão, aqui está o seu presente. Dá para imaginar a beleza de Eva? Deus não faz nada feio, nada ruim, nada. Tudo que ele faz é perfeito, é bonito, e é bom, e é útil. Então, trouxe e deu a Adão a sua mulher, a sua companheira. Vejam a reação de Adão. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, agora estava diante de um ser vivo da mesma natureza dele. Então, dava para podia, a partir daqui, se relacionar. Achou para si uma companheira, como Deus disse aqui, uma auxiliadora idônea. Por isso, deixa o homem, versículo 24, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento é a junção de duas pessoas. De acordo com o texto bíblico, um homem e uma mulher. Os dois se fundem, tornando-se uma só carne. De modo que aqui não há mais eu, meu, seu, você, mas o pronome aqui deve ser nós. Nós. Um só. Uma só carne. Carne da minha carne. Isso significa que quando eu olho para a minha mulher, ou ela olha para mim, nos vemos um no outro, sentimos um ao outro, temos compatibilidades, desejamos o bem, a felicidade, a alegria um do outro. Não pode ser diferente, porque eu não posso desejar mal para mim mesmo. E ela é carne da minha carne. Então, se eu desejar o mal para mim, ou se eu desejar o mal para ela, estarei fazendo mal para mim mesmo. Ninguém, em sã consciência, quer o mal para si, e sim o bem, a felicidade,
a alegria, o prazer, a paz. E é isso que nós devemos fazer pelo outro. A Bíblia registra, e o Senhor Jesus disse isso, que tudo quanto queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles primeiro. Essa lei é infalível, irrevogável, irretratável, porque se eu desejo que a minha mulher faça o bem para mim, eu devo fazer primeiro a ela e vice-versa. Se ela quer receber o bem da minha parte, ela deve fazer o bem para mim. E quando a gente pensa no bem-estar do outro, na felicidade do outro, as coisas dão certo. Ela quer o bem para mim, eu quero o bem para ela, então vai ficar tudo bem. As coisas irão bem. Eu não posso desejar o mal, não só à minha mulher, mas a ninguém. Porque eu desejaria o mal a alguém que Deus ama, que Deus quer bem. Então, este casamento celebrado no Jardim do Éden, segundo os moldes divinos, o modelo estabelecido por Deus para o casamento, é que a mulher deve auxiliar o homem, deve ser sua companheira, sua auxiliadora, ajudá-lo na caminhada desta vida, no matrimônio, no relacionamento. E não só nisso, depois nós vamos ver mais à frente que vem os filhos. E é um processo natural do casamento. Criar, gerar e criar filhos, educar filhos, cuidar dos filhos. Veremos depois num outro tópico. Mas aqui, por hora, vamos ficar aqui no casamento. E veremos ainda numa outra oportunidade quando o apóstolo Paulo compara este casamento, marido e mulher, à igreja e Cristo. A Bíblia Sagrada diz aqui que Deus fez a mulher da costela do homem, tirou a mulher do lado do homem. Esse é um fato interessante também. E há uma expressão aí que faz um certo sentido. Por que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem? Não tirou a mulher do pé do homem, mas tirou do lado do homem. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Há uma ordem bíblica. E se nós somos tementes a Deus e cremos naquilo que está escrito, não podemos ignorar a palavra de Deus. Essa é a ordem prescrita por Deus. Mas a expressão bacana que existe aí no meio, proverbial, diz que Deus tirou a mulher do lado para que ela fosse amada pelo homem. Não tirou a mulher do pé para que ela não fosse pisada. Não tirou a mulher da cabeça para que ela não estivesse acima, mas para que ela fosse auxiliadora, ajudadora, companheira, solidária e fiel ao seu marido. Assim o casamento dá certo. Como é que está o seu casamento? Você tem amado a sua esposa, a esposa tem amado o seu marido? Vocês se completam? Vocês querem e fazem o bem um para o outro, desejam o bem um do outro. O casamento é isso. Nós devemos amar. E amor, esse é um outro tópico que renderá uma reflexão, ou várias reflexões, já que o tema é bastante amplo, vasto, e não dá para se esgotar assim em poucos minutos, em poucas palavras. A melhor e mais bela definição de amor que eu já vi é que amor é aquilo que o amor faz. Amor é ação, prática, em benefício do outro. Nos casais, nos relacionamentos, nos casamentos, é muito comum
E até hoje, depois de 44 anos de casado, ainda ouço isso e às vezes falo isso para minha mulher e ouço isso dela: você me ama? Mas amor não é simplesmente palavra, não se resume a palavras. E o exemplo prático que nós temos sobre isso vem da própria Bíblia. Quando João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, quer dizer, sem explicação, que ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então dá para perceber a definição de amor, o conceito de amor. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Deus não bradou dos céus: eu amo todos vocês aí na terra. Ele teve uma atitude, ele teve um comportamento positivo em favor da raça humana. Ele enviou dos céus, ele se encarnou, é o Verbo encarnado, é o Deus encarnado, para vir salvar o pecador. E foi à cruz para nos dar a vida eterna, a salvação, o livramento da natureza adâmica com a qual nascemos, e nos deu, implantou em nós um novo coração, a sua natureza, a natureza divina, para que possamos amar as pessoas. Sem o amor de Deus, nós podemos até ter interesse, até tratar bem as pessoas, mas não as amamos, porque para amar é preciso receber o amor de Deus. E o mundo não sabe o que é o amor, porque o amor vem de Deus, e a própria Bíblia define que Deus é amor. E amar é isso, é ter um comportamento adequado, positivo, benéfico em favor do outro. Há muitos casais, e já vi isso na vida, ao longo da vida, que dizem que amam, mas a conduta prova e mostra o contrário. Mas que o Senhor continue nos abençoando, nos dando a revelação da sua palavra, e que o seu casamento seja um casamento marcado por amor, em benefício um do outro, para a glória de Deus. Nos veremos na próxima reflexão, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz.